Ei, gente, de novo eu estou aqui com mais uma revisão de prova. Espero que vocês tenham estudado pelo material didático e que essa passagem por aqui seja apenas uma revisão mesmo, tá? Então vamos lá. Bom, um dos principais objetivos nesse estudo do corpo humano é levá-lo a compreender, com base nas diferentes análises que fizemos durante nossas aulas, que os organismos são um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de organização. Tá? Como vocês podem ver, eu destaquei aqui, ó, tá? A parte em que vocês vão concluir que os organismos são um complexo arranjo de sistemas. E nesse estudo, né, que fizemos, foi sobre o organismo humano, tá? Então, como vocês podem ver, olha aqui, nós temos aqui, ó, 6 representações. A princípio, dá a entender que são 6 organismos representados. Mas pelo estudo que vocês fizeram, né, que nós fizemos juntos, podemos compreender ou lembrar que não, né? Porque o sistema respiratório ele não funciona isoladamente, da mesma forma que o sistema circulatório, né, tem papéis importantes aí, junto ao sistema respiratório, no transporte de gases, e também, né, junto ao sistema digestório, no transporte de nutrientes, ok? Outra coisa, o sistema esquelético, né, funciona aí junto ao sistema muscular, ok? E que ambos são coordenados pelo sistema nervoso. Aliás, o sistema nervoso, ele vai coordenar todos os outros sistemas. Nós estudamos isso esses dias aí, sobre o sistema nervoso. Vamos em frente. E revendo cada um desses sistemas, é bom lembrar que o respiratório é composto dos órgãos descritos e localizados na imagem. São os órgãos que estão localizados aqui, ó, ok? E vamos então lembrar que a faringe é o órgão comum a esse sistema e ao digestório. É nela que o alimento passa durante o processo da deglutição, que é o ato de engolir. Mas vamos lembrar também que a deglutição é uma etapa do sistema digestório, não do respiratório representado aqui. No processo da respiração, que passa pela faringe é o ar, mas está sendo mencionado a questão da deglutição aqui, só mesmo a título de entender que é um órgão comum aos dois sistemas. Vamos lembrar também a questão da hematose, né? Aqui nós temos os pulmões, né? E a hematose, ela é o processo de trocas gasosas que vai acontecer a nível dos alvéolos pulmonares, que são estruturas localizadas nos pulmões. Então, o que acontece? Entre os alvéolos e os vasos sanguíneos, ocorrem essas trocas. Os vasos sanguíneos, eles trazem gás carbônico, proveniente do trabalho das células no nosso organismo, e esse gás carbônico vai ser passado para os alvéolos pulmonares. Já o oxigênio que está nos alvéolos pulmonares, obtido através do processo respiratório, passa para os vasos sanguíneos. Tá? Nesse momento, o sangue que estava venoso passa a ser arterial. Agora, o que acontece? Esse sangue vai voltar ao coração, vai para o coração, processo que nós vamos ver daqui a pouco, e o coração vai bombear esse sangue para o organismo todo novamente. Então, aqui temos uma representação do sistema circulatório. Como vocês já sabem, esse sistema é o responsável pela distribuição do oxigênio e nutrientes pelo organismo humano e de outros seres vivos. Então, vamos rever aqui agora, né, como isso acontece no organismo humano. Então, vamos lá. Aqui está sendo representado o coração humano, né? Os vasos sanguíneos que participam do sistema circulatório
Então, o que acontece? Vamos partir da chegada do sangue venoso ao coração. Tá? Então, aqui estão sendo representadas as veias cavas superior e inferior, que trazem aqui para o lado direito do coração o sangue venoso. Esse sangue, ele entra no átrio e passa para o ventrículo imediatamente. Logo em seguida, o ventrículo vai bombear, né? O coração vai bombear esse sangue para os pulmões. Então, esse sangue vai para os pulmões através das artérias, né? Artéria troncopulmonar, né? Na verdade, é uma artéria única que ela se ramifica em duas, porque o sangue será levado para os dois pulmões. Nesse momento, é bom a gente lembrar aqui a diferença, né, entre artéria e veia. Como a artéria, ela recebe o sangue que está sendo bombeado do coração, ela é um vaso mais calibroso, tá? E nesse momento, a gente vai entender aqui aquela questão de pensar que a artéria só leva sangue arterial, não existe isso não. Aqui, né, está sendo mostrado aqui que o sangue está sendo levado, o sangue que vai ser levado aos pulmões é um sangue venoso. E que, por partir do coração, é um sangue que está sendo bombeado com muita força, ele vai sair por uma artéria, que é um vaso mais calibroso e que vai suportar esse bombeamento do coração. Aí esse sangue vai para os pulmões, que não estão representados aqui. Lá nos pulmões vai acontecer o processo de trocas gasosas, né, que foi mencionado, que já foi mencionado, e após a purificação, esse sangue agora, então, lá nos alvéolos pulmonares, né, ele vai receber dos alvéolos oxigênio e vai passar o gás carbônico, que o faz um sangue venoso para os alvéolos pulmonares. Esse gás carbônico vai ser eliminado através do sistema respiratório. E voltando aqui, então, ao circulatório, e esse sangue agora, que foi bombeado para os vasos dos pulmões, ele volta ao coração, né? Como é um sangue que volta ao coração, ele volta por veias, tá? Que são vasos menos calibrosos, não está recebendo bombeamento de sangue, o sangue está chegando ao coração, e ele chega do lado esquerdo do coração, chega por um átrio e cai já num ventrículo. Agora, esse sangue, que agora é arterial, porque acabou de chegar dos pulmões, um sangue purificado, ele precisa ser bombeado ao organismo inteiro. Então, ele vai sair pela artéria aorta, tá vendo? De novo, o sangue vai sair do coração, então ele sai por uma artéria. E essa artéria vai se ramificar pelo organismo inteiro, pelas células, e vai levar esse sangue oxigenado. Lá nas células, esse oxigênio, ele vai combinar com nutrientes para a produção de energia, e nós vamos ter novamente um sangue, devido à queima, à produção de energia, vamos ter novamente um sangue agora rico em gás carbônico. Sangue esse que vai voltar ao coração, pelas veias cavas superior e inferior, né? A veia cava inferior traz o sangue proveniente da parte inferior do nosso organismo, né? Essa parte aqui, ó, mais ou menos do coração para baixo, e a superior dos membros superiores, né? Da cabeça, né? Das outras partes do organismo. Então, elas trazem esse sangue para o coração novamente, que é agora, no entendimento, um sangue o quê? Venoso, e que chega ao coração por veias, porque é um sangue que está chegando ao coração. Ok? Da mesma forma que do outro lado do coração chegou também por veias, mas foi sangue arterial proveniente lá dos pulmões. Novamente, todo o processo vai acontecer, esse sangue agora vai ser bombeado para os pulmões, vai sair pela artéria troncopulmonar, né? Que vai levar esse sangue aos pulmões e todo o processo recomeça. Então, é interessante a gente lembrar que houve aqui dois circuitos, né? Houve um circuito menor, em que o sangue saiu do coração, foi aos pulmões, passou pelo processo de purificação lá nos pulmões,
o conhecido como hematose, e ele voltou ao coração. Esse processo aí é chamado de circulação pulmonar ou pequena circulação. Já o outro, em que o sangue sai do coração, agora sai no sangue arterial, e ele vai ser bombeado para o organismo inteiro, vai ser um sangue que vai ser levado a todas as células do organismo, levando oxigênio, é conhecida como circulação sistêmica ou grande circulação, porque trata-se de um trajeto mais longo, né, um trajeto maior, que termina com o retorno do sangue ao coração. Só que aí ele retorna venoso, né? Ele sai arterial e retorna venoso. Ok? Deu para entender? Então vamos lá dar continuidade. E agora é o sistema digestório. E como vocês podem ver, ele é composto, né, dos órgãos descritos aí na imagem. Cada órgão aí exerce uma função nesse sistema. Então, é bom lembrar rapidinho, tá? A boca, né, que exerce um processo de mastigação do sistema, né? É um processo mecânico. Aqui também acontece processos químicos, né? Porque já começa aqui um processo de digestão, né? Porque nós temos as glândulas salivares aqui, né? Que produzem a amilase salivar, tá? Na boca, né? As glândulas salivares representadas. E após a mastigação, esse alimento, é importante lembrar que quanto mais mastigar, melhor, né? No processo aí da digestão. Esse alimento passa pelo esôfago, né? Aqui ele passa pela faringe, né? Onde aqui vem não está representado, mas é o ato de engolir, né? Aí ele vem para o esôfago. No esôfago não acontece nenhum processo digestivo, tá? Apenas mecânico, que é de passagem do alimento para o estômago, tá? Chegando aqui no estômago, acontece a maior parte da digestão, né? O estômago, ele produz aqui enzimas digestivas, né? Que vão realizar aí o processo da digestão. Temos as glândulas anexas, né? A esse sistema, esse tubo digestório, por onde o alimento passa, por dentro. Nas glândulas, né? São chamadas glândulas anexas ao tubo digestório, porque o alimento não passa nem dentro do fígado e nem dentro do pâncreas. Eles são glândulas, tá? O fígado, ele vai produzir a bile, né? Que é armazenada numa vesícula chamada de vesícula biliar. A bile não é em si uma enzima digestiva, mas ela facilita a digestão de gorduras, tá? Ela realiza um processo de emulsificação ou mistura das gorduras, que vai facilitar aí esse processo de digestão. E o pâncreas, né, produz o suco pancreático, que também vai atuar na digestão dos alimentos aí, tá? Do estômago, o alimento passa para o intestino, né? Passa primeiramente pelo intestino delgado, onde ocorre alguma parte aí da digestão relacionada às gorduras, né? E principalmente a absorção de nutrientes, né? Os nutrientes provenientes do alimento que ingerimos, eles são absorvidos aqui nas paredes do intestino delgado. Depois da absorção de nutrientes, aquilo que resta, né, passa para o intestino grosso, tá? Que vai realizar aí o processo de formação de fezes, e para isso acontece a absorção de água, né? Acontece uma absorção de água no intestino grosso e, consequentemente, a formação de fezes. Essas fezes são eliminadas pelo ânus, que também participa aí do sistema digestório, tá? É importante lembrar que as fezes não são excreção, tá? E sim resíduos do sistema digestório.
Fezes não é excreção, é resíduo do sistema digestório, tá? O aparelho, o sistema responsável pelo processo de excreção do nosso organismo vai ser comentado ainda, né? Que é o sistema urinário. Então, vamos em frente? Bom, pessoal, e sobre o sistema excretor, né, é bom lembrar que o sistema urinário e a pele encarregam-se de eliminar do organismo resíduos de atividades celulares, tais como sais minerais, cloreto de sódio, água e excretas nitrogenadas, como ureia, amônia, ácido úrico, tá? E também aquelas substâncias em excesso no sangue, né? Essas substâncias, elas são expelidas sob a forma de suor pela pele e de urina pelo sistema urinário. Mas é bom frisar o seguinte, que a principal função do suor não é de excreção, tá? A excreção é uma função principalmente do sistema urinário, porque o suor ele está mais relacionado à regulação da temperatura do corpo do que a excreção, ok? E outra coisa importante também é o seguinte, no caso do ser humano, né, ele apresenta como principal excreta a ureia. Nós excretamos também amônia e ácido úrico em menor quantidade, mas na nossa urina, o principal produto da excreção é a ureia, tá? Então, vamos ver aqui, então, em relação ao funcionamento dos rins, do sistema urinário, né? Ele é representado por 2 rins, tá? Cada rim tem o papel de filtrar o sangue e formar a urina, tá? Que é o líquido que contém as substâncias a serem eliminadas, ok? Que substâncias são essas? Nós já comentamos aqui, né? Sais minerais, no caso, o cloreto de sódio, a água e as excretas nitrogenadas, que no nosso caso, a principal é a ureia. Bom, voltando aqui então, tá? Uma vez formada a urina nos rins, elas agora vão passar pelos ureteres para chegar à bexiga urinária, que é o reservatório, né? A bexiga funciona como um reservatório, mas que não deve conter a urina por muito tempo, tá? Isso é importante saber, tá? Porque pode causar problemas de infecção na bexiga, tá? E até mesmo em outros órgãos aí, até do sistema reprodutor também, tá? Então, gente, é basicamente isso daí sobre o sistema urinário, ok? Então, vamos dar continuidade. Bom, pessoal, até então eu tentei fazer aí um resumo, né, de toda a abordagem aí da P1, da terceira etapa que vocês vão fazer aí essa semana, dia 10, me parece. Mas é importante lembrar que se trata de uma revisão. Vão dar uma olhada aí no conteúdo direitinho. Espero até que vocês já tenham visto isso. A partir de agora, nós vamos ver coisas mais que vai cair, conteúdos de simulado, ok? Simulado e P2 que vem para frente aí, beleza? Aquele abraço. Então, quando estiver chegando a época do simulado aí, você volta a essa revisão daqui para frente. Então, vamos lá. Bom, pessoal, então vamos recordar aí um pouquinho sobre o sistema nervoso. Como já foi dito em aulas anteriores, né, o sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula espinal. No encéfalo estão o cérebro, né, o cerebelo, o tronco encefálico e a medula espinal. O cérebro é o órgão, como pode ser visto aí pela imagem, é o órgão mais volumoso do sistema nervoso central, tá? E ele tem inúmeras funções, né? Ele é responsável pelo pensamento, visão, audição, tato, paladar,
fala, escrita, né? Também é o local dos atos conscientes e inconscientes da memória, do raciocínio, da inteligência, da imaginação, além de controlar movimentos voluntários do corpo. O cerebelo, né? O cerebelo, que se localiza aí logo abaixo do cérebro, ele tem a função de coordenar os movimentos precisos do corpo e também está relacionado à manutenção do equilíbrio. O tronco encefálico, tá? O tronco encefálico, que se localiza aí na parte inferior do encéfalo, ele tem a função de conduzir os impulsos nervosos do cérebro para a medula e também da medula para o cérebro, tá? E ele está relacionado a atividades vitais, tá? Como, por exemplo, controle, né? Ele está relacionado ao controle de atividades vitais, como, por exemplo, batimentos cardíacos, né? Movimentos respiratórios, movimentos também relacionados ao espirro, tosse, e também ao controle da deglutição, que é o ato de engolir. Bom, pessoal, já a medula espinal, tá, que é a última parte aí do sistema nervoso central a ser mencionada, ela tem a função, né, de conduzir impulsos nervosos do restante do corpo para o cérebro e também de controlar os atos involuntários. Um exemplo básico, né, de ato involuntário coordenado pela medula é o ato reflexo, né? Afinal de contas, o que é o ato reflexo, né? Você já deve ter percebido que às vezes a gente retira rapidamente a mão, né, por exemplo, de uma panela quente antes mesmo de sentir a dor, né? Por que isso acontece? Isso acontece porque ou seja, a gente retira essa mão rapidamente devido ao estímulo, né? O estímulo do ato reflexo, porque é uma resposta exclusivamente medular, né? A função da medula, né? Que é coordenar esses movimentos. São respostas rápidas, involuntárias, independentes da nossa vontade, e que o sistema nervoso central ele gera diante de determinados estímulos. É uma resposta gerada pela própria medula, né? E isso significa dizer que a mensagem gerada pelo estímulo não precisa chegar ao cérebro para que a mensagem gerada por um estímulo, ela não precisa necessariamente chegar ao cérebro para que uma resposta seja criada, tá? E a gente pode entender, então, que o ato reflexo é uma situação de defesa do organismo, né? Uma vez que a resposta é rápida. Se ela fosse ser levada, a mensagem fosse ser levada ao cérebro para gerar uma resposta, isso demandaria mais tempo, o que poderia provocar uma queimadura, e a gente retiraria a mão diante da mensagem da dor mesmo, que foi elaborada pelo cérebro, ok? Bom, dando continuidade, então, agora vamos rever sobre o sistema nervoso periférico, né? O sistema nervoso periférico é formado pelos nervos, tá? Que saem do sistema nervoso central, né? São 12 pares, aqui não dá para perceber direitinho, mas dessa região do encéfalo partem 12 pares de nervos cranianos e da região medular partem 31 pares de nervos, tá? Então, a função desse sistema é conectar o sistema nervoso central ao resto do corpo através desses pares de nervos cranianos e raquidianos, né? Que são os que partem da medula. Com relação ao funcionamento do sistema nervoso periférico, ele também, devido à sua função, né, ele se divide em dois, que é o sistema nervoso periférico somático e o sistema nervoso periférico autônomo. O sistema nervoso periférico somático, ele está relacionado ao controle dos músculos
esqueléticos, ou seja, os músculos que estão ligados aos nossos ossos. Então, ele exerce um funcionamento voluntário, né? Depende da nossa vontade. Já o sistema nervoso periférico autônomo, ele está relacionado ao controle dos órgãos internos, e é um controle involuntário, que não depende da nossa vontade, tá? E para que esse funcionamento aconteça de uma forma eficaz, né? A gente entende aí que o sistema nervoso periférico autônomo, ele se subdivide em dois, né? O simpático e o parasimpático, tá? A gente entende o seguinte, que o sistema nervoso autônomo simpático, ele estimula o funcionamento dos órgãos, e o sistema nervoso parasimpático inibe o funcionamento dos órgãos. E isso gera um equilíbrio, né? Para que o organismo possa funcionar de uma forma harmoniosa, tá? E de maneira geral, esses dois sistemas, eles têm, então, funções contrárias, né? Enquanto, por exemplo, o sistema nervoso periférico autônomo simpático, ele dilata a pupila e aumenta a frequência cardíaca, por exemplo, o parasimpático contrai a pupila e diminui os batimentos cardíacos, tá? Operando, assim, um funcionamento de equilíbrio do organismo como um todo, ok? Então, gente, né? Depois de ter feito todo esse estudo aí sobre os sistemas que compõem o organismo humano, vem agora aquela questão, tá? Você acha que todos os seres vivos possuem esses mesmos níveis de organização? Pois é, né? Então é a partir daquela questão que nós temos aqui, né, o objetivo de levá-lo a concluir que os organismos são um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de organização. Porque a partir desse momento agora, a gente não vai pensar só no organismo humano, né? Nós pensamos o tempo todo aqui no organismo humano e vimos o complexo arranjo de sistemas no organismo humano, né? Mas nós vamos ver que, considerando os organismos, todos os organismos vivos, nós vamos ver agora que há diferentes níveis de organização. E essa é uma das nossas propostas em termos de habilidades estabelecidas aí pela BNCC, tá? Então, vamos lá. Vamos tentar compreender isso daí, então. E para estabelecer direitinho aqui essa comparação, né, eu coloco dois organismos, um organismo humano e um inseto, tá? Para que nós possamos entender essa questão de diferentes níveis de organização. Vejam bem, no organismo humano aqui, ó, o cérebro, por exemplo, ele é um órgão complexo com inúmeras funções, tá? Enquanto que no inseto, esse órgão é bem simples, ele chega a ser um gânglio, tá? Outra coisa, o sistema respiratório do organismo humano, veja bem, é um sistema também complexo, formado por diferentes órgãos, né, que vão complementar aí as suas funções, o que não acontece no sistema respiratório dos insetos. Veja bem, é um sistema respiratório do tipo traqueal, onde o ar, as trocas gasosas, elas acontecem entre o ambiente e o animal
através desses espiráculos aqui, ó, tá? Que são esses orifícios. Já no nosso caso, não. As trocas gasosas, elas acontecem por intermédio do sistema circulatório, né? Lá nos alvéolos pulmonares, ou seja, é uma relação entre dois sistemas, ou seja, isso revela mais uma complexidade aí. O sistema digestório, olha só, o nosso sistema digestório também, ele é composto por uma complexidade que não acontece no sistema digestório dos insetos. Já o sistema circulatório também, né, vem mostrar uma diferença aí em relação ao dos insetos. Enquanto nós temos um sistema circulatório composto pelo coração e vasos sanguíneos, o que acontece no caso dos insetos? Aqui, olha, aqui, esse tracejado aqui, ó, é o coração, né, dos insetos. Eu vou mostrar isso melhor numa próxima imagem aqui. Então, pessoal, dando continuidade, né, à tela anterior, essa aqui representa o detalhe que foi dito lá do sistema circulatório dos insetos. Aqui, ó, é o coração dos insetos, né, é um coração tubular, tá? E o que acontece? O sangue, ele sai do coração, passa pelo corpo fora de vasos sanguíneos e retorna ao coração. Tá vendo? Acompanha aqui comigo. O sangue sai, passa pelo corpo, fora de vasos sanguíneos e retorna ao coração por intermédio desses orifícios aqui, ó, que são chamados de ostíolos, tá? Então, como está claramente representado aqui, ó, tá vendo? Olha só, o sangue saindo fora, né? O sangue, ele circula aqui, ó, fora de vasos sanguíneos, o que vem caracterizar o sistema circulatório dos insetos como um sistema circulatório do tipo aberto, o contrário do nosso sistema circulatório, que é fechado porque o sangue circula no interior dos vasos sanguíneos, ok? E com isso, a partir desse entendimento, dessas comparações aí que foram feitas entre esses dois seres vivos, a gente retoma a essa questão, tá? Que eu vou mostrar aqui, ó. Então, gente, voltando a essa questão, né? Que é importante concluir que os organismos são um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de organização. E isso nós podemos ver, né? Quando foi feita a comparação entre o organismo humano que nós estudamos, do qual nós estudamos todos os sistemas, e o organismo dos insetos, tá? Nós vimos que existem diferentes níveis de organização, tá? Em relação a esses dois seres vivos. É claro que se eu comparar, né, por exemplo, dois mamíferos, eu vou ter vou ter mais semelhanças do que se eu comparar, do que essa comparação que eu acabei de fazer entre insetos e mamíferos. Eu me embolei aí um pouquinho, mas você conseguiu entender? Tipo, se eu pegar dois mamíferos e comparar um com o outro, eu vou ter diferentes níveis de organização, sim, mas vão existir mais semelhanças, né, entre dois mamíferos, por exemplo, do que um mamífero e um inseto, tá? Como foi feita a comparação. Da mesma forma, se eu tiver dois insetos, vão haver mais semelhanças do que diferenças, tá? Ok, gente? Muitas vezes as diferenças, elas são mais em termos de detalhe funcional mesmo, do que de nível de organização. Quando a gente compara dois seres vivos de uma mesma categoria, de uma mesma classe, né? Como, por exemplo, entre mamíferos, como eu disse, ok? Bom, então, agora, né, eu vou passar aí para uma próxima tela que eu não poderia deixar de passar para vocês. E agora, pessoal, tudo que eu desejo de coração a você
é uma excelente prova, ok? Fica calmo, tranquilo, vai com cuidado nas questões fechadas, tá? Porque elas são, às vezes, mais difíceis. Tem uma gama, tem 5 alternativas, né, para você analisar. Então, vai com calma e faça uma boa prova. Utilize o seu tempo que você tem para fazer a prova, administre o seu tempo, lembrando que você tem 50 minutos para fazer sua prova, tá? Então, faça essa administração do tempo aí, tá bom? E também não vai acabar rápido. Se você acabar antes, reveja a sua prova, ok? Aquele abraço.